No final do ano passado, o Conselho Nacional de Educação, que é um órgão do Ministério da Educação e Cultura, emitiu um parecer recomendando que a obra Caçadas de Pedrinho, um livro infantil de Monteiro Lobato, para ser adquirido pelo MEC, distribuído às escolas públicas e adotado em salas de aula, teria de passar por um processo de contextualização. Isso porque a obra contém, como outras obras de Monteiro Lobato, várias expressões consideradas ofensivas aos negros. Expressões essas que são dirigidas normalmente ou frequentemente pela boneca Emília, que é um dos personagens mais simpáticos de Monteiro Lobato, a personagem Tia Anastácia, que é uma empregada negra. Expressões como negra beiçuda, negra burra, macaca de carvão. Expressões essas que poderiam talvez ser aceitas na década de 1930, quando o livro foi lançado, mas que hoje, com certeza, devido à evolução da sociedade, não o são mais. A grande mídia o que fez? Traduziu a palavra contextualização em censura e veto. E passou a colher depoimentos de intelectuais brasileiros, de artistas, se manifestando então contra aquilo que viam como um crime contra a obra de um grande escritor. Não só muitos deles não achavam que essas expressões fossem racistas, como e principalmente porque não acreditavam que Lobato fosse racista. O cartunista Ziraldo, então, desenhou para uma camiseta de um bloco de carnaval a figura de Monteiro Lobato abraçado a uma mulata. Logo em seguida, nessa sequência, a escritora Ana Maria Gonçalves, autora de Um Defeito de Cor, que é um livro bastante premiado, lançou uma carta aberta a Ziraldo. Nessa carta aberta, ela contestava a posição de Ziraldo, mostrando uma série de exemplos do racismo de Monteiro Lobato, não nos seus livros infantis, mas nos livros para adultos e principalmente na sua correspondência. Revelou-se então um Monteiro Lobato que, apesar de ter sido, como foi, um grande escritor, um líder nacionalista, um precursor da campanha do Petróleo é Nosso, Monteiro Lobato dizia, por exemplo, que sentia repulsa pela mestiçagem, que os mestiços, mulatos, caboclos, cafusos, quaisquer que sejam, eram seres degradados e que, por isso, o Brasil tinha um grande obstáculo ao seu desenvolvimento. Mais do que isso ainda, que é mais chocante, Monteiro Lobato sentia a falta, lamentava a ausência no Brasil de uma Ku Klux Klan, que é aquela organização racista que naquela época matava, linchava negros. Faltava para ele, então, no Brasil, uma Ku Klux Klan, porque assim os negros saberiam qual era o seu lugar. Ora, essas expressões de Monteiro Lobato, apresentadas na carta aberta de Ana Maria Gonçalves, de uma certa forma foram impedidas de chegar aos jornais. Os jornais, a grande imprensa não publicou, porque isso, evidentemente, revelava aquilo que eles queriam deixar oculto, que era o racismo de Monteiro Lobato, não interpretado por ninguém, mas expresso por ele mesmo. Ocorre que o jornalista Arnaldo Bloch, em sua página Logo, no jornal O Globo, acabou furando esse cerco e trazendo à tona essas expressões. Essa discussão que se trava agora no Brasil, em certos círculos intelectuais, sobretudo, a respeito de Lobato, é, na verdade, um reflexo da discussão maior sobre a questão de raça no Brasil, onde se procura criar uma imagem de que de um lado estariam aqueles radicais xiitas do movimento negro e políticos oportunistas, e que do outro lado estaria a razão. Ora, o que nós temos mostrado nessa discussão é que o lado de cá se baseia em argumentos extremamente racionais. Ora, é muito difícil, com todas essas expressões de Monteiro Lobato a respeito da questão de raça, alguém afirmar com honestidade que ele não era racista. E, mais do que isso, apresentar em sala de aula para crianças de nível fundamental, e Caçadas de Pedrinho vai para crianças de 4ª série, apresentar a essas crianças indefesas contra o racismo brasileiro essas expressões é alimentar aquela prática antiga que recentemente ganhou o nome moderno de bullying. Ou seja, aquela prática de
colocar apelidos racistas das crianças negras, que longe de ser uma brincadeirinha inocente, é uma forma de perpetuar as hierarquias raciais na sociedade brasileira, e é isso que nós estamos denunciando. Ora, o que nós negros temos trazido, nós de movimento negro, nós somos classificados como intelectuais do movimento negro, o que nós temos trazido para essa discussão é fundamentalmente um outro ponto de vista. Ou seja, a realidade das relações raciais no Brasil, até bem pouco tempo atrás, era apresentada unicamente pela ótica de um único grupo, que era o dos brancos. Eram os brancos intelectuais, os antropólogos, os sociólogos, os historiadores, os juristas brancos, que apresentavam a sua posição. E o que passou a acontecer agora, e nós vimos recentemente com a realização de mais um encontro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, é que existem milhares de negros por todo o país fazendo pós-graduação, fazendo mestrado, doutorado, produzindo textos acadêmicos e trazendo, fundamentalmente, uma outra perspectiva sobre a questão de raça no Brasil. Não é uma perspectiva melhor, necessariamente, do que a outra, mas é uma perspectiva diferente e que tem que ser levada em conta por todos aqueles que queiram realmente entender essa realidade no Brasil.